Caríssimos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 26 de setembro, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia em que, juntamente com toda a igreja, celebramos a memória de São Cosmo e São Damião, mártires da nossa igreja. E hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo do 19 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podia chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus instaura assim novas relações entre os homens que começam a existir quando os homens põem em prática a palavra do Evangelho, continuando assim a missão de Jesus. Perceba que a vivência da palavra de Deus estabelece entre os discípulos do reino e Jesus uma profunda comunhão, mas também entre os mesmos discípulos a palavra produz fruto de fraternidade e solidariedade. Em ambos os casos, os laços interpessoais podem mostrar-se mais fortes que os provenientes das relações familiares. Disto resulta, caros irmãos, queridas irmãs, a nova família do reino que a paternidade provém de Deus. E a convivência entre os membros pauta-se pelo amor e pela igualdade, para além da raça e de condição social e de diferença de gênero. Perceba que ser judeu, pagão, escravo ou livre, homem, mulher, são distinções irrelevantes, irrelevantes assim para a família do reino. Caros irmãos, queridas irmãs, a possibilidade de viver a comunhão desponta no horizonte, deixando de lado o que as pessoas possam ser motivo de divisão. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, veja que Jesus tinha um plano e tinha assim plena consciência de que Maria, sua mãe, era modelo a ser seguido por nós, de filha ajustada ao plano de Deus. A sua obediência, a sua confiança nos planos do Pai, a sua humildade e o seu despojamento e sua fé fizeram dela um referencial para quem deseja pertencer à família de Deus, à família do céu. Com efeito, caros irmãos, queridas irmãs, durante a sua vida pública, Jesus aproveitou as oportunidades para revelar ao mundo a vontade do Pai que se expressa por meio da sua palavra. Por esta razão, ele não podia, ou seja, ele não perdia tempo e sempre tinha um ensinamento precioso para ministrar diante do povo o que o seguia. Perceba, meus irmãos e minhas irmãs, que neste episódio de atender o chamado da sua família, Jesus quis dar àquela multidão, Jesus quer dar a nós hoje uma mensagem preciosa. A mensagem de ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. Essa é a condição para que também façamos parte da sua família, para que façamos parte também da família de Jesus. Ouvir a palavra e colocá-la em prática. A palavra de Deus, quando é vivenciada por nós, nos fará ser parecidos ou parecidas com Jesus Cristo, irradiados às mesmas feições, nos mesmos gestos, nos mesmos sentimentos. Enfim, transparecendo ao mundo o jeito de ser da família celeste. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, seremos reconhecidos por Jesus como membro de sua linhagem se ouvirmos e pusemos em prática a palavra de Deus e perseguindo assim a vontade do Pai. Então, nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos questionar, nos perguntando: você também se considera da família de Jesus? Você segue o exemplo de Maria, o exemplo de Nossa Senhora? Você segue os ensinamentos que o Pai dá para esta família? Como é para você pertencer à família de Jesus?
Como é para você colocar em prática essa palavra que Jesus nos emana nesse dia de hoje? Você tem procurado conhecer Jesus? Você se identifica com alguma das virtudes de Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E se pergunte verdadeiramente lá no íntimo do seu coração, a que família você pertence? Como é o seu apresentar-se para Jesus? Como sua família está buscando Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que a nossa condição de membro da grande família do Reino se expresse no nosso modo de proceder. E que pela disposição de vivenciarmos o amor fraterno de Deus, possamos assim dar prova de sermos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.